Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar. Marcos, sim, sou eu. Minha barba caiu, foi um desespero, mas logo ela cresce. Erro de cálculo, gurizada. Acontece, infelizmente. Mas bora lá então. Terceiro vídeo dessa trilogia sobre Lamb, filme islandês que chama a atenção da galera porque, cara, é muito diferente. Afinal, temos a bebezinha Ada, que é uma gracinha, mas tem cabeça de lamb, de cordeiro, é uma loucura. Temos lá o seu papai e a sua mamãe, cada um deles com seus próprios conflitos, é uma doideira só. Um filme muito parado, um filme muito isso, muito aquilo, mas neste vídeo aqui o mais importante é ressaltar os pontos positivos e levar aí quem ainda está em dúvida a correr atrás deste filme, que sim, cara, ele merece ser assistido. A primeira razão de todas é ele foge do ponto comum, da zona comum de filmes de terror. Ele tem um ritmo muito próprio, muito lento, mas que é justificado quando tu entende que a direção quer te passar uma bucolidade, né? Que tu se adeque ao ritmo de vida do casal Maria e Ingvar, para entender ali que a chegada dessa criancinha, desse bebê, desse híbrido, vai mudar completamente a vida deles, né? Por mais que eles não mudem a sua rotina como um todo, eles queriam muito isso. Eles tiveram ali a perda de um bebê na gravidez anterior e infelizmente eles estavam ali quase que numa zona de ostracismo, e a chegada da Ada traz felicidade. Essa é uma das frases mais bonitas, inclusive, do filme, quando Ingvar é questionado pelo seu irmão, o grandíssimo pau no cu Petur, que pergunta para ele que diabos é isso, afinal de contas, o que raios é Ada? E ele, o Ingvar, responde dizendo que é a felicidade que eles procuravam. O filme, como eu disse, ele vai fugir do ponto comum, ele foge ali da questão beabá de filmes de terror que a gente tem aí de 2010 para cá, em que filmes de terror necessariamente precisam te explicar alguma coisa, de contextualizar algo e te colocar dentro de uma redoma em que tudo é 100% explicado, ou o que não é explicado é obviamente muito bem entendido. É óbvio que eu não estou falando do cinema de terror em geral, mas sim de uma grande parte. E, curiosamente, filmes que são ali adquiridos, como é o caso desse, ele não é uma produção da A24, ele é um filme distribuído pela A24, mas os demais filmes que fazem parte do catálogo da A24 compartilham dessa, digamos assim, diferenciação de roteiro, de ritmo, de atuação, de contexto e tudo mais. Então, é uma obra que merece ser assistida. Conhecer um pouco mais da Islândia através desse filme também é uma ideia muito interessante. Eu já havia visto ali Intrepid, que é a série policial, que nós temos 2 temporadas disponíveis hoje na Netflix, mas foi interessante ver esse outro lado, né? O lado do fazendeiro lá, isolado, coisa e tal. Acho que a segunda razão que eu usaria para convencer quem ainda está em dúvida a respeito do filme é exatamente essa questão de questionamentos. É um filme que ele te dá uma liberdade poética muito grande para interpretá-lo da maneira que tu bem entender. Eu vi ali, e posso estar completamente enganado, e vou ficar muito feliz se alguém trouxer uma teoria completamente avessa do que a que eu tive, mas eu vejo ali muito uma aproximação com questões bíblicas sendo mostradas e talvez até nos levando a questionar se realmente, se Deus voltasse, se Jesus voltasse agora, será que o aceitaríamos, levando em consideração que sim, ele é um híbrido? Claro, ao contrário da Ada, ele não tem cabeça de cordeirinho, mas assim, ele seria uma criatura completamente diferente das demais, como nós, assim. Então eu acho que o filme ele te traz questionamentos muito válidos, e eu acho que quando ele se tornar, aspas, mais popular, quando ele de fato conseguir chegar aqui através de algum streaming, eu não imagino ele estreando no cinema, posso estar enganado também, ainda não sei como que vai ser a questão de distribuição dele por aqui, mas acho que é um filme que quando ele se tornar um pouco mais popular, teremos boas discussões, principalmente em canais que fazem exatamente o que eu estou fazendo aqui, a crítica, a análise e toda uma questão de confabulações a respeito do filme. Temos boas atuações e, claro, cara, para mim é muito gritante essa aproximação com a Bíblia, né? Maria, Ingvar,
vivendo praticamente isolados, onde eles não corriam nenhum tipo de perigo, e quando o irmão dele, o Petor, chega, ele traz essa questão de nós, humanidade como um todo, não conseguindo entender, não conseguindo aceitar aquilo, e questionando e tornando um clima desagradável para aquele casal que tinha, como eu já disse anteriormente, encontrado a felicidade. Então, assim, acho que é um filme que vai trazer boas discussões, boas rodas de conversa para os entusiastas do cinema, e eu acho que vai ser muito válido, velho. Tipo, quando um filme, ele te tira, e aí eu vou citar o mesmo exemplo que eu usei lá em Inception, A Origem, quando um filme te leva a buscar fóruns, discussão, trocar ideia, formar grupos, né, uma postagem, a galera começa a discutir sobre aquilo, é sempre muito válido, velho. Claro, nem todos os filmes têm ali um aprofundamento suficiente para que tu consiga conversar sobre, mas esse filme, eu acho que ele vai trazer boas discussões e eu fico muito entusiasmado com a ideia das pessoas que de fato se dizem ateus, no caso, né, eles não têm essa parte do conhecimento de Bíblia e tudo mais, né, como Jesus veio à Terra, coisa e tal, e como que eles vão enxergar esse filme. Então eu espero aí ansiosamente pelos diálogos, né, pelas discussões saudáveis, sempre lembrando isso, não precisa xingar o amiguinho porque ele não concordou contigo, coisa e tal. Acho que vai ser muito válido, assim. E talvez a última razão seja o fato de ser uma produção que, por mais que seja de baixíssimo custo, ela é muito bonita, cara. A direção de arte desse filme, ela é uma viagem, assim. E eu acho que em tempos de pandemia, em que a gente não pôde, de fato, viajar, né, agora, assim, há muitas aspas do que eu vou dizer aqui, a vida começa aos poucos voltar ao normal e coisa e tal, ainda assim, não fui fazer as viagens que eu gosto aqui, né, tipo, pegar o carro, dirigir por 5 horas, parar num lugar legal, ir para um hotel, ainda não me sinto seguro para tal. Então, assim, tu conseguir ver um filme que te tira da tua zona de conforto, e dentro do filme tu tem passagens de tempo, né? Tu tem o que parece ser o final da primavera ou do outono, chegando até mesmo o inverno, é muito agradável, assim. Então é uma direção de arte muito boa. Muitas pessoas questionam a qualidade de produção de filmes de terror, sempre focando em, tem que ter sangue, tem que ter tripa, não sei o que, lá. Aqui é um filme que ele não tem esse grau de violência exagerado, beirando ao splatter, ao gore. Ele, como eu disse, ele vai te gerar um desconforto pela situação que tu entende que não é uma situação normal, não é a normalidade do dia a dia, né? Tipo, quando tu vê um filme que tem um assassino, um serial killer, por exemplo, que não seja Jason nem o Michael Myers, eu tô falando um filme comum, assim, que tu tem um assassino que mexe contigo e mata as pessoas, tu fica desconfortável porque é uma situação muito próxima da realidade. Pode acontecer. Teu vizinho pode ser um serial killer, eu espero que nenhum dos meus seja, mas ele pode ser. Agora aqui tu tá lidando com uma situação muito fora da caixa, né? Uma criança que nasce de uma ovelha com uma cabeça de ovelha. Então, assim, causa esse desconforto. Mas ao mesmo tempo que tu tem esse nível de desconforto e ele não é apresentado direto no filme, leva-se um tempo até que a gente consiga ver a Ada, tu tem toda uma viagem para esse ambiente muito... Eu pelo menos adoro assim, essa coisa de campo e tudo mais. E como eu disse, a passagem de tempo torna a paisagem muito bonita e agradável aos olhos. Então eu acho que é um filme que ele tem uma boa direção, tem boas atuações, tem esses temas que vão levar a boas discussões, é um ponto fora da curva dentro do que a gente tem de filmes de terror, principalmente filmes de terror que foram lançados próximo do que foi lançado Lamb. Só para situar vocês, lá fora ele foi lançado próximo de Halloween Kills e tudo mais. Então, assim, tu tem filmes muito mainstream foram e seguem sendo muito aguardados pelo público. Lembrando, a gente vai ter aí talvez o maior lançamento do primeiro trimestre do ano que vem, que é o Pânico 5. Então, assim, tu tem grandes filmes, grandes franquias de terror recebendo novas sequências e gerando expectativa dentro do seu público, e tu tem um filme como esse que ele vem totalmente, assim, eu adoro essa expressão em inglês, né, out of blue, é totalmente fora do nada, assim, tipo, totalmente surpreendente a ideia desse filme, e
eu acho que é muito válido quando a gente tem esse tipo de abordagem completamente diferente. Só para citar alguns exemplos, até mesmo dentro da A24, seria o Ao Cair da Noite, que, salvo engano, posso estar enganado, não me lembro de ter visto ele recentemente, mas há pouco tempo atrás ele ainda estava no catálogo da Netflix. É um filme muito diferente, ele tem uma proposta completamente diferente, e o final dele me aproximou muito de Lamb, assim, né? No caso, Lamb me lembrou muito, o final de Lamb me lembrou muito Ao Cair da Noite, porque é um final do tipo assim, cara, sabe? Tipo, a revelação que ele traz, assim, por mais que tivessem algumas pistas durante Ao Cair da Noite, o final de Lamb é muito... né? E tu não tem uma explicação do porquê que aquilo acontece, da maneira como acontece e por que acontece aquilo. Então eu acho que é muito legal e, como eu disse, e vou sempre reforçar essa informação quando alguém me perguntar sobre Lamb. Cara, é um filme que vai te levar a pensar sobre ele por horas ou talvez até mesmo dias depois de assistir, porque ele não é um filme que te traz tudo dentro de uma caixinha explicado, e isso é sempre muito bem-vindo. Claro, quando é bem feito, quando é tosco, né, tomara que caia no esquecimento. Não é o caso de Lamb. Então fica o convite aí, assista Lamb. Se tá com dificuldade de encontrar o filme, me procura lá no Instagram do Horror Gratuito, que a gente troca uma ideia e eu te ajudo aí a encontrar o filme para assistir, beleza? Então é isso, gurizada medonha, espero que vocês tenham gostado. Não faço ideia para onde que eu vou daqui da Islândia, mas próxima segunda-feira um país inédito vai aparecer aqui com uma produção muito medonha. Vou tentar trazer o cinema um pouco mais extremo, que a galera tem cobrado, a galera tem gostado de quando eu falo de filmes muito pesados e muito extremos. Vamos ver aí o que eu consigo preparar pra gente curtir aí loucamente, e chegando aí dezembro vamos começar a explorar o lado oriental do horror, e cara, é muito conteúdo, vai ser muito difícil escolher só uma produção do Japão, só uma produção da Coreia, mas eu vou fazer o possível aí pra trazer alguma coisa muito legal, fugindo do óbvio, sempre isso, tentando ao máximo fugir do óbvio, beleza? É isso então, gurizada medonha, espero que vocês tenham gostado, muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau e fui, valeu!